Nós vamos agora falar com o repórter Gabriel Ciafrei, que está no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Com a posse, o ministro Dias Toffoli troca de cadeira aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. A partir de hoje, ele passa a ocupar aquela cadeira central que é de presidente da Corte. Ontem, a ministra Carmen Lúcia divulgou um relatório da gestão dela na presidência do Supremo Tribunal Federal nos últimos 2 anos. Entre setembro de 2016 e agosto deste ano, houve uma redução de 30% no número de processos que tramitam aqui no STF. O acervo do Supremo Tribunal Federal tem hoje pouco mais de 42 mil processos em tramitação. Há 2 anos, quando a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência do tribunal, o número era de quase 61 mil. Este é o índice mais baixo de processos no STF nos últimos 10 anos. Neste período, o Supremo recebeu quase 200 mil novos processos. 216 mil foram arquivados. O plenário, onde se reúnem os 11 ministros, teve 164 sessões ordinárias e extraordinárias e 80 virtuais. Resultado, 615 processos julgados presencialmente e 4.598 de forma eletrônica. A primeira turma julgou 3.591 processos de forma presencial e 9.150 nas sessões virtuais. Já a segunda turma julgou 999 processos presencialmente e 7.512 de maneira eletrônica. Ao todo, entre medidas cautelares e julgamentos de mérito, nos últimos 2 anos foram 250 mil decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre os mais variados assuntos e interessados, temas de relevância para a sociedade brasileira. Entre eles, concomitância de vínculo de paternidade socioafetiva e biológica, execução provisória de pena após decisão de 2º grau, vaquejada, desaposentação, linha de sucessão e ou substituição presidencial, constitucionalidade da reserva de vagas a cidadãos negros em concursos públicos e a proibição de uso do amianto. Além de chefe do Poder Judiciário, a ministra Carmen Lúcia também assumiu interinamente a presidência da República por 4 vezes, todas este ano. Em uma delas, sancionou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Na presidência do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia desenvolveu projetos relacionados a vários setores do Poder Judiciário. Criou e implementou sistemas e programas para facilitar o trabalho de magistrados. Lançou o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que acompanha em tempo real a situação de detentos de todo o país. O Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes, além de inspeções em penitenciárias. Atuou no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, no Jornada Maria da Penha e na Semana Justiça pela Paz em Casa. O CNJ também realizou a Semana Nacional de Conciliação. A ministra Carmen Lúcia deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça após 2 anos de mandato. Ao deixar a presidência, a ministra volta a ocupar a 2ª turma do STF. E hoje, nossa consultora jurídica, Gisele Reis, vai estar com a gente durante vários momentos do jornal para comentar, por exemplo, o relatório da gestão da ministra Carmen Lúcia, que nós acabamos de ver aí na reportagem. Gisele, como a gente pode avaliar esses 2 anos de atuação do Supremo? Bom, Galton, vamos lá. A ministra Carmen Lúcia, como a 2ª mulher, a comandar a mais alta corte do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, a corte máxima do Poder Judiciário, ela teve esses 2 anos de gestão muito intensa, inclusive. Como nós vimos aí, alguns casos importantes que foram, na verdade, citados pelo repórter Gabriel Ciafrei, mas eu poderia citar ainda outros processos de extrema relevância, e todos esses foram processos que impactaram a sociedade brasileira e que certamente acabam também gerando consequências não só na administração e na regulação do próprio Poder Judiciário, como também nos demais poderes. Bom, dentre os temas importantes, eu posso citar a questão do ensino religioso. Isso foi discutido numa ADI, a 4.439, em que o Supremo Tribunal Federal declarou que o ensino religioso ele pode ter natureza confessional. Então, é um tema que foi um tema importante durante a gestão da ministra Carmen Lúcia. E é importante a gente falar sobre isso, Galton, sabe por quê? Porque quem determina os processos que são levados a plenário é o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, essa pauta que foi tão intensa nos anos
anos de 2017 e 2018 foi em razão dessa atuação da ministra Carmen Lúcia. Então, ela diminuiu bastante o acervo de processos no Supremo Tribunal Federal, houve uma diminuição desse acervo e ela defendeu muito a pauta dos direitos humanos, percorreu inclusive diversas penitenciárias para ver a realidade da situação carcerária dos nossos detentos. Gisele, obrigado. Por nada.